Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17 a 22. Vamos ler de forma responsiva, eu iniciarei lendo o versículo 17 e os irmãos a seguir. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, o tema da mensagem de hoje: muito perto não é suficiente. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Podemos assentar? Amém. Muito perto não é suficiente. Queridos irmãos, eu cresci na igreja. Nasci e cresci. Aprendi muitas histórias bíblicas, frequentando a escola dominical, como os nossos pequenos. Tive as minhas crises, as minhas desistências pessoais em relação à igreja, no final da minha infância para a adolescência, minhas decepções. E uma das minhas maiores decepções era justamente dentro da minha casa, em olhar meu pai, que era da igreja, mas que não pregava o evangelho com a sua própria vida. E a gente sabia muito bem que o que ele fazia não tinha nada a ver com Bíblia. Mas ele era presbítero. Ele conhecia a palavra de Deus, ele era regente de coral. E vocês podem pensar, ele está falando, o pai dela nem está mais vivo. Eu já dei o testemunho, tive a oportunidade de dar o testemunho com meu pai presente. Mas eu lembro de uma das frases que sempre ouvi muito, porque minha mãe, ela foi criada, se converteu, mas também de igreja durante muito tempo, e ela nunca usou calça, sempre saia. E eu lembro de uma expressão que usavam muito para mim: presta atenção, você tem que assumir um compromisso com Jesus Cristo, porque você não vai pendurada na saia da tua mãe. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, eu ouvi muitas e muitas vezes. E eu cresci, isso ficou na minha mente. Eu, quando era criança, de fato, vocês sabem que a criança tem no concreto. E eu tentava imaginar, eu subindo e minha mãe na frente, eu agarrada na saia, puxando. Já viu a situação, né? Mas criança é assim, a gente vai para o concreto. Mas não demorou muito, na minha adolescência, de fato, eu entendi o que essa expressão estava querendo dizer. E essa passagem do jovem rico é algo muito familiar para mim, porque foi pregado diversas e diversas vezes, e com ela eu me identifiquei dizendo: acorda. Você pode estar dentro da igreja, você pode ser uma pessoa bacana, você pode ter qualidades maravilhosas, mas presta atenção, que você pode estar perdidamente perto, mas não lá. Por isso que eu quero destacar, em primeiro lugar, que esse jovem rico, dessa passagem que nós lemos, e possivelmente você conhece essa história, era uma pessoa cheia de virtudes. Eu posso dizer que
tranquilamente seria o sonho de toda sogra. Uma pessoa boa, qualidades bacanas, rico, por que não? Isso também ajuda, né, irmão? Educado, sabia muito bem sobre a palavra, porque seguia alguns mandamentos e levava isso a sério, e era um rapaz de destaque. Um outro evangelho destaca isso. E é interessante observarmos que ele que foi até Jesus, ele se jogou, e gente, ele já se colocou de joelhos. Mas nessa mensagem eu quero destacar em primeiro lugar, que a salvação é graça e não favor merecido. Pelo contrário, graça significa favor imerecido. Por quê? É interessante observarmos que esse jovem rico logo se manifestou, e na conversa que ele teve com Jesus, ele mesmo se colocou: eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa que realmente as pessoas podem gostar de estar perto. E é interessante que é uma história tão assim louca aos nossos olhos, porque talvez seja uma das únicas pessoas que conseguiu estar perto de Jesus e saiu pior do que chegou. Porque quando nós olhamos as histórias das pessoas que passaram por Jesus, elas chegavam mal e elas saíam totalmente transformadas, restauradas, com nova visão, com vontade de viver, com vontade de servir, e saíam salvas para a glória de Deus. Mas esse jovem saiu pior, porque ele pensou que pudesse comprar a salvação. Ele pensou em sua mente que ele poderia, com todos esses atributos que ele tinha, alcançar algo diante do próprio Jesus, dizendo: eu sou a pessoa certa para andar com o Senhor, porque quando eu andar as pessoas vão olhar de fato, esse rapaz, ele é uma boa pessoa. Mas nós podemos olhar aqui e logo destacar que o jovem rico era agarrado a riquezas. O coração dele, a gente sabe que estava agarrado a riquezas. E você pode perguntar: é problema ter dinheiro? O problema é quando o dinheiro te possui. O problema é quando o seu coração está no dinheiro. O problema é quando você coloca o dinheiro como salvação da sua vida, como Deus da tua vida. E nesse diálogo aqui, a gente logo pode entender que o Senhor Jesus deixa uma coisa clara: meu filho, preste atenção numa coisa, é pela graça de Deus. Você não merece nada, eu não mereço nada, você que está sentado não merece nada, quem está me ouvindo em casa não merece nada. Todos nós somos nivelados pelo pecado, mas nós também somos nivelados pela graça de Deus. É interessante nós observarmos, e isso diz, a gente está no mês de outubro falando somente a graça, e nós podemos destacar isso, que a graça, ela alcança aquele coração que reconhece a sua miserabilidade, a necessidade de se agarrar no Deus que olha com amor e alcança a tua vida mesmo sem você merecer. Gente, isso é lindo. Porque vamos ser sinceros, quantas vezes, mesmo nós que fomos criados em igreja, nós achamos que nós somos merecedores de alguma coisa, por causa da nossa conduta, por causa das nossas atitudes. A nossa conduta deve revelar o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, mas isso é manifestação da graça de Deus. A misericórdia que alcança o meu coração me faz declarar com a minha vida que Jesus é o Senhor. Mas eu não posso esquecer em nenhum momento que a escolha e a decisão partiu do próprio coração de Deus. E essa conversa de Jesus com o jovem rico foi exatamente para iniciar dizendo: presta atenção, por mais que você seja uma pessoa boa, as pessoas podem não ver, mas eu consigo enxergar o seu coração. Por isso que nós destacamos aqui
que não adianta estar perto se você não assume verdadeiramente um compromisso com Jesus. E aí vem muitas situações. Tem pessoas que até não concordam da gente fazer apelo para a pessoa entregar, como a gente coloca, entregar a vida a Jesus. Mas na realidade, a gente destaca que a pessoa está tomando consciência, que ela está tomando uma decisão de assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Mas é Ele que escolhe. Por isso que quando uma pessoa se converte de fato, por mais que tenha um pregador aqui eloquente, uma pessoa que saiba falar muito, se não for usado por Deus para tocar o coração da pessoa, não vai tocar, porque quem toca não é o pregador, mas o Santo Espírito de Deus que está neste lugar. O Espírito Santo de Deus pode estar tocando uma vida agora em casa. Não depende de mim, não depende dos pastores, depende exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Mas não adianta só gostar de ouvir, que vamos ser sinceros, aqui a gente não prega de guerra, de ódio. Como é bom a gente estar na igreja, a gente ouve palavras que edificam a nossa alma, o nosso coração, mas observem, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 20, diz de um homem que gostava de ouvir a palavra. Mas que homem cruel, louco. O nome dele? Herodes. Herodes, aquele mesmo que passou na sua mente agora, que estava totalmente bêbado, e a filha da mulher dele começou a dançar, e ele disse: você pode me pedir qualquer coisa. E por instrução da sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista, um homem de Deus, justo, santo. E Herodes, não tendo outra escolha, manda matar João Batista. E a cabeça de João Batista vem numa bandeja. Mas preste atenção, esse mesmo Herodes gostava de ouvir João Batista. Que loucura! No capítulo 6, do versículo 20 de Marcos está escrito: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa fama. Gente, ele ia atrás até de João Batista quando estava preso só para ouvir. Mas não adianta só ouvir, não adianta só frequentar a igreja, não adianta ser filho de crente, não adianta ser marido de mulher crente, não adianta ser esposo de mulher crente. É preciso uma decisão, é preciso se posicionar, é preciso dizer: eu abraço a fé em Cristo Jesus. E quando você entende isso, é porque o Espírito Santo tocou o teu coração. Por isso que não depende da gente, que acontecem os negócios loucos. Eu digo loucura porque os testemunhos, quando eu ouço, eu fico impressionada. Cada coisa linda que a gente vê. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ninguém chegou para explicar o Evangelho, simplesmente entrando numa escola pública, ganhou uma Bíblia pequenininha dos Gideões que estavam à porta distribuindo. Esse rapaz que não tinha nenhum contato com o Evangelho foi para casa, começou a ler o final da Bíblia, por curiosidade, e lá estavam etapas de como entregar a vida a Jesus e ter uma experiência real. E esse rapaz sozinho no quarto entregou a vida ao Senhor. Hoje ele é um pastor. Quantas e quantas histórias de pessoas em lugares muito distantes que foram alcançadas pelo Evangelho de forma sobrenatural, porque é o Senhor que escolhe. Por isso que eu pedi ao Senhor nessa mensagem: Senhor, que essa mensagem alcance corações, que essa mensagem venha sacudir vidas, que essa mensagem transforme vidas, porque eu creio, Senhor, que é poder de Deus. Não tem como vir de mim. Se eu prego, é porque eu entendo que a misericórdia dele, em primeiro lugar, alcançou a minha vida. Por isso eu preciso pregar. Por isso, meu querido irmão, entenda.
é graça. Em segundo lugar, uma vida transformada, para entendermos que de fato você não está perto, mas de fato você teve um encontro com o Senhor Jesus. É evidenciado quando reconhecemos que Jesus é Deus. Esse encontro do jovem rico proporcionou um entendimento às nossas vidas, no qual o jovem rico logo colocou para o Senhor: Senhor, como eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha consciência que ele precisava de algo, ele tinha consciência. E nesse diálogo interessante, que ele teve sede de Deus. Ele foi atrás. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma geração sem sede de Deus, infelizmente. Às vezes, quando eu observo lives e mais lives que são colocadas na internet, pregações e mais pregações, observem, poucos jovens assistem, poucos jovens procuram a palavra. As nossas escolas dominicais muitas vezes é uma tortura para trazer um adolescente ou um jovem para ouvir a palavra. E é interessante observarmos esses mesmos jovens em acampamentos. Já se lembrou do apelo, né? É um chororô só. E não é um só não, é geral. É gente se quebrantando, é gente reconhecendo que precisa do Senhor, é gente querendo pedir perdão para pai, querendo pedir perdão para mãe, e a gente fica ali só orando nos acampamentos. Mas a gente sabe que a vida continua aqui fora. E aí vamos ver. E quando a gente observa, a gente se depara com algo muito interessante. É o que o jovem tem colocado em primeiro lugar em sua vida. Esse jovem aqui era o dinheiro, era algo importante para ele. E é interessante observarmos que Jesus pede tudo, vai, vende tudo e doa tudo. E a gente olha para Zaqueu, ele fala sobre a metade dos bens. Porque ele sabia que o coração de Zaqueu já estava desapegado, irmão. Sabia que ele precisava colocar a vida em ordem, de tudo que ele já tinha roubado, de tudo que ele já tinha feito. Mas é interessante como o Senhor Deus sonda os corações, e está sondando o seu agora nesse exato momento. E nessa conversa, o jovem rico, de joelhos, pergunta como vai herdar a vida eterna, e ele expressa admiração e reconhece os feitos de Jesus. E ele chama o Senhor de bom mestre. E Jesus responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Muito perto não é suficiente, porque às vezes nós admiramos o Evangelho, às vezes nós achamos algo bacana, às vezes isso faz bem à tua alma. Mas o que importa é você colocar o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador da tua vida, sendo absolutamente Deus, Senhor, dono de todas as coisas, dono da sua vida, dono dos seus sonhos, dono da sua família, dono da sua caminhada. Por isso que esse jovem, na hora que foi desafiado, o Senhor Jesus comenta com ele exatamente a segunda parte dos mandamentos, não a primeira, porque a primeira ele já tinha falhado. Mas o Senhor Jesus fala: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. É interessante que isso fala sobre a segunda parte dos mandamentos. E a primeira? A primeira, meu irmão, eu chamo a atenção que amarás o teu Deus acima de todas as coisas, que o Senhor seja em primeiro lugar na tua vida. E podemos destacar de forma muito interessante
por mais que você admire o Evangelho é ligado à prática. O coração deve estar quebrantado ao Senhor Jesus, e aí você enxergará frutos. Em terceiro lugar, você é o que você ama. Você pertence ao que você ama. E eu tirei essa expressão do livro Avalie Sua Vida, de Wesley Duvel. E é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele. Sempre eu leio esse livro, e foi uma indicação abençoada do reverendo Ronaldo Lidório há anos atrás na minha vida. E tem um capítulo desse livro que fala: avalie sua vida pelo amor. E é destacado de fato que a gente se torna possuído por aquilo que a gente ama. E aqui é claro a gente perceber isso. Esse jovem rico, por mais que admirasse Jesus, ele amava o dinheiro e era possuído pelo dinheiro. O seu Deus, a tábua de sua salvação, era o dinheiro. E eu pergunto para você essa noite: quem você ama? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Às vezes não é o dinheiro, meu irmão. Às vezes você nem tem dinheiro para amar. Vamos ser sinceros. Mas podem ser outras coisas. Eu uso muito essa frase: que o nosso maior e melhor amor seja Deus. Que Ele esteja nos nossos pensamentos, no nosso acordar, no nosso dormir, no nosso andar, no nosso caminhar. Cuidado, avalie a sua vida, preste atenção nos teus desejos, preste atenção àquilo que você tem colocado os teus pensamentos, preste atenção àquilo que tem dominado a sua alma. Muitas vezes podem ser até coisas boas, muitas vezes podem ser sonhos legítimos, mas em primeiro lugar da sua vida deve estar Deus. E eu lembro muito bem um determinado momento da minha vida que eu estava passando exatamente por uma necessidade absurda de colocar as coisas em ordem, mesmo já convertida. E por causa de um sonho. Sabe qual era meu sonho? Se você pensou em casar, também já tive. Casei. Mas tinha um sonho que dominava a minha alma. A casa própria. Gente, eu orava, não era falta de fé, mas eu orava. E eu ia até mesmo sem dinheiro nenhum para visitar apartamentos e casas. E eu orava com tanta fé que quando eu gostava de um apartamento, eu já ia falando: Senhor, se for meu, em nome de Jesus, pela misericórdia, libera. E certa vez o Jorge, meu marido, falou: amor, se Deus te der todas as casas que você já orou, a gente vai estar bem. Que eu tinha fé, eu sabia que, eu sei que Deus abre portas onde não há portas, traz à existência as coisas que não existem. Eu tenho fé, eu creio no poder de Deus. Só que mesmo sendo um sonho legítimo, isso tomou conta da minha alma. Eu só sabia orar por isso, eu só sabia falar nisso. Não é errado querer casa própria. Aí, meu irmão, eu não vou contar meu testemunho aqui, mas eu tive que passar, como dizem os nossos amigos, pentecostais pelo rolo. Tive que ser tratada, amassada, para entender que Deus, pela misericórdia, Ele realiza sonhos sim, pela misericórdia Ele te abençoa sim, pela misericórdia Ele quer ver um sorriso nos teus lábios, mas Ele quer ser adorado em primeiro lugar como Deus na tua vida. E não é sonho que tem que tomar conta da tua alma. Quem tem que tomar conta da tua alma é a doce presença do Espírito Santo. Porque aí, meu irmão, você vai pacificar a tua alma para conquistar teus sonhos. É aí que a gente fica doido. Por quê? Porque por mais que você tenha sonhos, as pessoas vão olhar para você e você não vai sair um desesperado. Você vai se acalmar dizendo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Você vai adorar a Deus não pelo que Ele te dá, ou não pelos teus atributos, ou não porque você tem até sonhos bacanas, ou porque você é um crente legal. Você vai dizer: Senhor,
Eu tenho os meus pedidos aqui, eu tenho coisas que eu quero alcançar nessa vida pela Tua misericórdia, mas Senhor, louvado seja o Teu nome, porque a Tua presença é algo sobrenatural na minha vida, a Tua presença é o que preenche a minha alma, é a Tua doce presença que traz brilho aos meus olhos. Você é possuído pelaquilo que você ama. Que Deus esteja em primeiro lugar na tua vida para a glória de Deus. Que você tenha brilho nos olhos. Porque, meu querido, eu vou repetir. Você pode vir anos dentro da igreja. Você pode frequentar a igreja. Você pode ser pastor. Você pode ser presbítero. Você pode ser o que quiser dentro de uma igreja, de uma congregação. A salvação vem do coração de Deus para o teu coração, e pelos frutos conhecereis, haverá manifestação da glória de Deus, diante de uma desilusão de um sonho. Por mais que você se entristeça, na hora, o Espírito Santo fortificará a tua alma e trará a alegria da salvação. É a presença de Jesus, por isso que a gente não entende crente que fica cantando animado em velório, irmão. Que a gente sabe que tudo isso vai passar. A gente não sabe nem se a gente vai estar aqui daqui a 5 minutos. A gente não sabe. Por isso que não perca a oportunidade de receber a presença do Senhor Jesus, assumindo um compromisso verdadeiro. E não pense, eu não sou digno. Prazer, eu também não sou. É misericórdia, é amor. E o que me chama a atenção demais nessa passagem é o amor de Deus. Como Jesus, sabendo de um coração tão feio desse, ainda olha para uma criatura dessa e ainda ama. A palavra de Deus fala, fitando os olhos, o amou. Porque Ele sabe que nós somos miseráveis. Ele sabe que esse rapaz estava perdido nos seus desejos. Jesus sabia que estava diante de uma criatura muito perto, mas que não tinha realmente consciência da plenitude do que estar diante da presença do próprio Deus. Mas nada me tira a certeza que esse rapaz de fato entendeu a palavra. Sabe por quê, meu irmão? Diz a mensagem que ele saiu triste, cabisbaixo. Como você vai sair dessa noite aqui? Como você que está em casa me ouvindo vai permanecer depois dessa mensagem? Tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Enquanto eu já tinha preparado essa mensagem, veio uma ilustração tão forte ao meu coração. Eu tive a oportunidade de sábado assistir algo lindo, chorei muito, eu estou muito chorosa. E eu estava até fazendo as lembrancinhas das crianças. E eu vi um pai. Talvez muitos assistiram, nem sei que canal, mas eu vi um pai que saiu do interior, foi para frente de um hospital esperar a saída do filho. O filho com Covid ficou numa situação grave. E esse pai alugou um lugarzinho lá, e ele não podia entrar no hospital, mas todo dia ele dava um jeito de chegar perto da janela, e o filho ganhou força e começou a chegar perto da janela, e ele começou a observar que seu pai largou tudo, abandonou tudo, e as pessoas perguntavam para o seu pai: o senhor pode ir para casa, depois o senhor vem buscá-lo? Não, eu só vou sair daqui quando ele sair. Coisa linda, meu irmão, coisa linda. E aí a reportagem teve a alegria de estar com esse pai. E esse pai ficou num local onde tinha o corredor da saída do hospital. E ele ficou no microfone, a jornalista perguntando: e o senhor não vai embora? Não, só vou sair daqui quando meu filho sair.
Eu estou esperando meu filho. E eu fiquei imaginando que é exatamente que o Senhor fita os olhos na nossa vida e fica aguardando. Meu filho, vem logo, vem para o meu abraço, vem para o meu aconchego, se quebranta na minha presença, me reconheça como Deus, eu quero transformar, eu quero mudar a sua vida. Eu estou aguardando. É como o pai do filho pródigo, que ficou aguardando, e o filho pródigo, quando voltou, já tinha o sermão completo para tentar justificar todas as suas falhas. E é como o pai dissesse: esquece esse sermão que você está querendo me falar, essas suas explicações, eu quero é festa, porque meu filho estava morto e reviveu. E esse pai do hospital, enquanto ele estava falando, perguntaram de novo: senhor, pode ir embora? Não, só quando meu filho sair. E para surpresa dele, os enfermeiros foram na frente com bolas e no silêncio trouxeram o filho no cadeira de rodas, recebendo alta. E ele não tinha visto ainda, e a jornalista falou: seu filho recebeu alta. E ele disse: recebeu? E quando ele percebe, ele olha para trás, ele não se aguenta de emoção, ele abraça o filho em lágrimas, e eu fico imaginando se fossem minhas filhas. Você que tem filho, você sabe muito bem a expectativa e a dor que às vezes nós ficamos ao ver os nossos filhos enfermos. E o filho já adulto, o filho já pai, mas o pai não desistiu, estava ali no hospital dizendo: as pessoas podem pensar que tudo acabou, as pessoas podem ter desistido de você, médicos podem ter dito que não dava mais jeito, mas eu vou permanecer aqui porque eu creio que você virá para os meus braços. E aquele pai em lágrimas abraça seu filho, como se pudesse dizer: agora sim, vamos para casa. E eu termino essa mensagem dizendo: meu irmão, a gente já pode sentir a presença de Deus, um pedaço do céu aqui na terra, com a doce presença do Espírito Santo. Mas o questionamento do jovem rico era a vida eterna. E eu creio que existe algo a mais, eu creio que existe vida eterna. Eu creio, se eu fechar os olhos aqui na terra, eu vou abrir na presença de Deus. Eu creio. Porque nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu coloquei lágrimas diante do Senhor, porque eu me senti tão amada, ao mesmo tempo tão pequena. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo dizendo: Senhor, quanto amor, eu sou tão indigna, sou tão pecadora, como o Senhor conseguiu olhar para mim? E eu termino essa mensagem e depois eu quero orar com você. Os antigos vão me entender, eu sou um pouquinho teimosa para cantar, mas os antigos vão se lembrar desse louvor. Eu não vou ter acompanhamento, mas eu quero que você ouça e preste atenção nessa letra, que diz exatamente como eu me senti. E isso falou muito ao meu coração, porque esse louvor me acompanhou na minha adolescência e na minha juventude. Diz o seguinte: conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão suja, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim
que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero só saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão suja, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Feche teus olhos, meu irmão. Senhor Deus, eu clamei tanto ao Senhor e continuo te pedindo que o Senhor esteja tocando em vidas, não pela Leninha, não pela minha vida, porque eu reconheço que é misericórdia o Senhor ter alcançado a minha própria vida. Mas eu te peço por pessoas, Pai, que mesmo nós sendo assim, cada um aqui sendo tão miserável pecador, acontece igualzinho aconteceu com o Senhor, a gente fita os olhos e a gente ama tanto. Mas a gente não tem como convencer ninguém ao Evangelho se não for através do poder de Deus. Como às vezes eu choro por adolescentes, como às vezes eu choro pelas crianças, como eu choro pelos meus filhos, como eu choro. Mas como jovem rico, Pai, dói na nossa alma saber que às vezes eles estão tão perto, mas a gente quer sacudir dizendo, não é suficiente. A gente não vai para o céu agarrado em saia de mãe. A gente não vai, por isso eu te clamo, pela tua misericórdia, Senhor, alcança os nossos jovens em nome de Jesus, alcança os nossos filhos, alcança os nossos jovens, Senhor. Vai tocando, vai visitando cada um deles. Vai tirando esses falsos deuses da alma de cada um. Vai tirando, Pai. Falsos deuses que têm levado muitas vezes à morte a muito deles, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, visita nossos pequeninos, Senhor. Honre pais, mães, que às vezes debaixo de chuva trazem seus filhos à igreja, à casa do Senhor. Senhor, quantas vezes nós vemos pais deixando de lado essa missão, começam a colocar tanto defeito em igreja, começam a falar tão mal de todo mundo, mas aqui é pregado o teu evangelho, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha tocar as nossas vidas para continuarmos clamando, Pai, e proclamando que o Evangelho é transformação de vida, é mudança de vida, é metanoia, mudança de mente. E eu creio que até aqueles que muitas vezes pessoas já desistiram, o Senhor não desiste daqueles que são teus. Porque o que é consagrado ao Senhor, o Senhor não devolve. Se há alguém aqui, Pai, me ouvindo em casa, se há um marido, se há uma esposa que às vezes tem pessoas crentes com lágrimas pedindo salvação dos seus familiares, que hoje em suas casas seja dia de festa, seja dia de salvação para a honra e glória do teu santo nome. Que pessoas nesse momento estejam reconhecendo o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador, dizendo: Senhor,
O Senhor é bom, continua sendo bom, e o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. Ao Senhor eu entrego a minha vida, o Senhor está em primeiro lugar. Alcance, Senhor. Esse mundo está aí, Pai, para distanciar os nossos jovens do Evangelho, colocando tanta coisa feia nas mentes. E às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, está tão visível. Está tão visível, quem se afasta. É tanta dor, é tanto desespero. Às vezes se envolvem com filosofias em faculdades, em situações tão podres e porcas, que são passados para a vida deles, e eles abrem mão de um evangelho de uma vida inteira para abraçar aquilo que não tem nada a ver com a tua palavra. E a vida só vai para o buraco. Tenha misericórdia, Senhor. A gente vai persistir em oração pelos nossos jovens, Pai. E nós aprendemos na tua palavra que a gente não diminui a palavra, porque mesmo o Senhor fitando os olhos e amando, o Senhor não barganhou a tua palavra, porque alguns poderiam pensar, se ele amou, ele poderia estar falado, vem a si mesmo, tá bom. Você ama o dinheiro, mas vem a si mesmo. O Senhor não barganhou, o Senhor não abriu. Que a tua palavra seja verdade em nossa vida para a pregação do Evangelho. A gente ama e a gente vai continuar pregando a verdadeira palavra em Cristo Jesus. Somente a palavra de Deus. E é através dela que nós cremos que a pregação do Evangelho, através do poder do Espírito Santo, mudará vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Por isso nós podemos dizer que foi assim que o Senhor nos salvou. Por isso que nós podemos dizer que o Senhor continua sendo bom e será eternamente, porque só pode ser bom. O nosso Deus é justo, não tem nenhum defeito, é soberano e tem todo o poder. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém, Pai.